Olá, seja muito bem-vindo ao curso de Hebraico Bíblico em Diagramas. Essa é a nossa primeira lição e hoje nós vamos estudar o alfabeto hebraico. O grande hebraísta Thomas Lambdin, professor da Universidade de Harvard nos Estados Unidos, nos forneceu esse diagrama que demonstra de maneira bem gráfica o modo como o alfabeto hebraico surgiu. Por volta de algum tempo, nas primeira metade do segundo milênio antes de Cristo, na região denominada Antigo Oriente Próximo, que atualmente é conhecida como Oriente Médio, surgiu um alfabeto que foi o pai, o progenitor de vários outros alfabetos. Dentre esses alfabetos está o alfabeto fenício, que por sua vez foi pai do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico aí surgiu na metade do segundo milênio antes de Cristo, tendo o aramaico assim, digamos, como que um seu irmão próximo. Agora eu gostaria de mostrar para você uma breve história do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico ele surge aí por volta do ano 1400 a.C. Foi nesse período em que o povo de Israel saiu do Egito e ingressou para conquistar a terra prometida que o Senhor havia assim garantido aos patriarcas. Esse alfabeto era conhecido como alfabeto paleo-hebraico. Ele tinha algumas características especiais. A primeira delas é que esse alfabeto ele era consonantal, ele tinha 22 consoantes. A segunda característica era que esse alfabeto ele era lido da direita para a esquerda, que é justamente o inverso daquilo que escrevemos em nosso alfabeto, não é? Então, esse alfabeto, esses caracteres, eles foram utilizados pelos judeus do ano 1400 a.C. até por volta do ano 70 depois de Cristo, que foi justamente um ano em que os romanos eles invadiram Jerusalém, destruíram Jerusalém e o Templo de Jerusalém. A próxima fase do alfabeto hebraico é o chamado hebraico mishnaico. Nessa fase, os judeus eles sofreram muita influência da língua aramaica. A língua aramaica era a língua usada na Babilônia no período em que o povo judeu ficou exilado naquela região. O que aconteceu é que aos poucos os judeus passaram a falar o aramaico em detrimento ao hebraico e, por consequência, começaram a utilizar o alfabeto aramaico. Não é que o hebraico foi totalmente esquecido, mas era que aos poucos o seu uso ficava restrito a ocasiões específicas, muitas vezes ocasiões religiosas. E aconteceu que os escribas judeus começaram a transmitir e copiar o Antigo Testamento hebraico, mas agora o faziam usando os caracteres aramaicos. Como você percebe aí na tela, esses caracteres que estão presentes aí são caracteres aramaicos. Hoje, os manuscritos hebraicos que nós possuímos eles são escritos no idioma hebraico com caracteres aramaicos, como se percebe aí no quadro de número 2. Passando mais um pouco, nós vamos ver uma nova fase do alfabeto hebraico, a fase do texto massorético. Essa fase ela vai do ano 700 depois de Cristo até o ano 1000 depois de Cristo. O hebraico nessa época já era uma língua morta, ou seja, ela não era falada correntemente por nenhum povo naquela época. A língua era se utilizada mais para escrita do que necessariamente para fala. Por esse fator, e também pelo fato de ser um idioma consonantal, o hebraico corria o risco de ser esquecido totalmente.
poucas pessoas sabiam o hebraico bíblico. Então surgiu um grupo de corpistas chamados maçoretas que resolveram criar um sistema vocálico e de pontuação para tentar preservar a leitura bíblica. Você percebe aí no quadrado de número 3 a presença de um texto produzido pelos maçoretas. Esse aí é o Salmo 1, parte do versículo 1. Vários desses pontos que você encontra aí abaixo dos caracteres hebraicos e alguns acima são justamente sinais vocálicos e sinais também de pontuação que nos ajudam a ler corretamente o texto hebraico. A próxima fase é aquela fase que nós chamamos de hebraico moderno, que vai do ano 1881 até 1948 depois de Cristo. Esse período ele começa com um movimento chamado movimento sionista, liderado por Mendele Sefarim e Eliezer Yehudá. Eles tinham o propósito de unir os judeus por meio dos idiomas hebraico e Yiddish, ou seja, o Yiddish era uma língua usada pelos judeus oriundos da Europa, que era uma mescla do hebraico com o alemão. Então, esses dois homens, eles começaram a unir esforços nesse sentido. Sefarim, por exemplo, escreveu textos em hebraico bíblico, enquanto Yehudá produziu um dicionário do hebraico bíblico, logicamente incorporando novas palavras que não existiam no período em que a língua era falada. Então, logo surgiu um comitê para tentar reviver a língua hebraica, o que ocorreu, de fato, em 1947, quando Israel se tornou um país independente. Aí nós temos o hebraico moderno. Hoje, em Israel, se fala o hebraico moderno. Tentando resumir tudo aquilo que eu disse aqui, nós vamos tentar estudar o hebraico bíblico, sendo que esse idioma ele é escrito com os caracteres aramaicos, acrescido do sistema de vogais e pontos produzidos pelos maçoretas, e nós vamos utilizar a pronúncia do hebraico moderno, que também é chamado de hebraico sefardita. Vamos tentar agora aprender o alfabeto hebraico. A primeira letra do alfabeto hebraico é o Aleph. O Aleph no hebraico moderno, ele não tem som. Antigamente, quando o hebraico bíblico era falado, o Aleph ele tinha um som gutural. Esse sonzinho que você geralmente faz antes de pronunciar uma palavra que inicia com uma vogal. Por exemplo, azul. Esse a inicial era o som do Aleph antigamente. Atualmente a gente não tem som para o Aleph. Ele geralmente é transliterado como uma aspiração fechada. A próxima letra, a próxima consoante do alfabeto hebraico é a letra Bet. O Bet ele é transliterado como um V e tem um som de V de vaso. O que ocorre é que o Bet ele também pode vir e carregar consigo um ponto chamado Dagesh-Lene. Esse pontinho chamado Dagesh-Lene ele era utilizado para endurecer a pronúncia de determinadas consoantes. Se ele estivesse presente na letra Beit, o som, em vez de V, seria de B, B de bola. E esse fenômeno ocorre também na língua portuguesa, só que de forma artificial, sem a presença de nenhum elemento que nos demonstre a mudança desse som. Por exemplo, a palavra casa, o C é um C duro,
mas você tem também a palavra ceia, que tem o mesmo C, mas a pronúncia é branda. Então, o que ocorre em português ocorre também em hebraico, só que nós temos esse dagesh-lene que aponta quando a pronúncia ela é dura. Então aí nós temos o beit, é a mesma consoante, certo? Ele é transliterado como um B e o som é B de bola. A próxima consoante é o gimel. O gimel é transliterado como um G e tem o som de G de gato. O gimel também ele pode ter um dagesh-lene, só que ao contrário do beit, o som não muda. O som do gimel, tanto com dagesh quanto sem dagesh, permanece o mesmo, G de gato. A próxima consoante é o dalet. O dalet ele também pode ter um dagesh-lene. Eles não vão mudar de som pela presença de um dagesh ou não, o som será o mesmo, som de D, D de dado. Ele também terá a transliteração de um D. A próxima consoante é o Re. O Re ele é transliterado como um H e o som dele é o R de rato, rato, rato. Esse é um som bem gutural, como você percebe, da garganta. Rato, rato, rato. Vamos agora treinar a escrita destas 5 consoantes que nós acabamos de conhecer. Uma dica bem especial para você tentar aprimorar a sua caligrafia destes caracteres é saber que este alfabeto é um alfabeto quadrático, ou seja, cada letra destas, cada consoante, ela foi escrita para caber mais ou menos dentro de um quadrado. Então, o ideal é que você na sua casa possa pegar um papel, fazer algum quadradinho e tentar escrever estas consoantes dentro deste quadrado. Você pode fazer uma folha cheia de quadrados como esta. Vamos treinar aqui o alfabeto. A primeira letra é o Aleph. O Aleph você faz com 3 traços. Preste bem atenção. Primeiro traço, segundo traço, terceiro traço. Novamente, primeiro traço, segundo traço, terceiro traço. Agora vamos para o Beit. 2 traços. Primeiro traço, segundo traço. Primeiro traço, segundo traço. Agora o Gimel. 2 traços também. Primeiro traço, segundo traço. Primeiro traço, segundo traço. A próxima letra é o Dalet. Primeiro traço, segundo traço. 2 traços. Primeiro traço, segundo traço. Agora é a vez do Re. O Re são 2 traços. Primeiro traço, segundo traço. Primeiro traço, segundo traço. Vamos continuar então a aprender as consoantes do alfabeto hebraico. A próxima consoante é o Vav. O Vav ele é transliterado como um V e ele tem o som de V de vaso. A próxima consoante é o Zain, transliterado como um Z e tem o som de Z de zebra. A próxima consoante é o Het. Het, ele é transliterado com um H e o som dele é um J espanhol de mujer. Ele é um som gutural, a exemplo do Re, essa consoante que está logo acima do Het, mas só que o Re ele é um som gutural mais brando, o Het ele é mais forte. Perceba, Re e Het, Re e Het, Re, Het. A próxima consoante é o Tet. O Tet ele é transliterado como um T e ele tem um som de T de
tempo. A próxima consoante é o Yod. Yod ele é transliterado como um Y e tem o som de Y, de Kelly. Agora nós vamos novamente treinar a escrita destas consoantes. A primeira consoante que treinaremos será o Vav. O Vav será escrito com 2 traços. Primeiro traço, segundo traço. Primeiro traço, segundo traço. A próxima consoante é o Zain. O Zain, a parte superior, eu sempre desenho como se fosse um tio, certo? Primeiro traço, segundo traço. A próxima consoante é o Het, consoante gutural, tá? Então, primeiro traço, segundo traço. Primeiro traço, segundo traço. Vamos novamente. Primeiro traço, segundo traço. A próxima consoante é o Tet. O Tet você fará em um só traço, tá? Vamos fazer novamente. Um só traço. Novamente. Isso. A próxima consoante é o Yod. Veja só. O Yod. Um traço apenas. Vamos então voltar ao nosso diagrama a fim de que nós continuemos a conhecer o alfabeto hebraico. A próxima consoante a conhecermos é o Kaf. O Kaf ele é transliterado como um KH e o som dele é um CH alemão de bar, bar. O Kaf ele é bem significativo e especial para nós nesse estágio de aprendizado do alfabeto hebraico, pelo fato de que não apenas ele ocorre com o Dagesh-Lene, quando ele ocorre com o Dagesh-Lene, ele tem um som de K, de Kafta, mas também pelo fato dele ter uma outra escrita, caso ele ocorra como a última consoante de determinada palavra. Caso ele seja a última consoante de determinada palavra, ele terá esse formato aí que está na tela, é o Kaf final. O som dele será esse CH alemão de bar. Próxima consoante é o Lamed. O Lamed ele é transliterado como um L e o som dele é L de lata. Lata. Por favor, não confundir com o som de L que algumas palavras em português têm um som de U, por exemplo, sal. Sempre o Lamed em hebraico ele vai ter esse som de L de lata. A próxima consoante é o Mem. O Mem ele é transliterado como um M e o som dele é M de mamãe, esse M fechadinho, mamãe. Ele também tem uma consoante em forma final. Se o mem for a última consoante de determinada palavra, ele terá esse formato. É o mem final. O som dele não será alterado. Continuará sendo M de mamãe. Então vamos treinar essas consoantes que nós acabamos de aprender e, em especial, prestarmos atenção nessas consoantes finais. Seguindo a ordem, então, vamos fazer a escrita aqui do Kaf. O Kaf ele vai ter o formato de um C, ele será escrito com um traço só. O próximo é o Kaf final. Kaf final, perceba que o segundo traço ele é mais comprido, ele ultrapassa a margem inferior do quadrado. Segundo traço, isso. O próximo é o Lamed. O Lamed é feito com 2 traços. O primeiro traço e o segundo traço como se fosse um gancho. A quarta letra é o Mem. Mem será feito com 2 traços. Esse é o Mem, primeiro traço, segundo traço. E agora o Mem final. O Mem final nós faremos praticamente um quadrado, só que deixaremos a ponta superior aparecendo. Esse é o Mem final.
Olha só. Ok. Talvez você esteja com alguma dificuldade na caligrafia, mas à medida em que o tempo for passando e você se adaptando e conhecendo mais a fundo essas consoantes, vai ficar mais fácil, tá? Vamos continuar aqui ao nosso estudo das consoantes. A próxima consoante a conhecer é o NUM. O NUM ele é transliterado como um N e o som é N de navio. O NUM, a exemplo do MEM e do CAF, ele tem uma consoante em forma final. Esse é o NUM final. Veja que ele é bem parecido com o VAV, só que a perninha do NUM ele é mais longa do que a perna do VAV. Ele tem o mesmo som do NUM, que é N de navio. A próxima consoante é o SAMEC. O SAMEC ele tem a transliteração de um S, o som é S de sapo. Próxima consoante é o AIN. O AIN tem uma transliteração de uma aspiração aberta e ele, no hebraico moderno, ele não tem som. A próxima consoante é o P. O P ele é transliterado dessa maneira como um F e o som é F de faca. O P ele também pode ter um Dagesh Lene. Se ele tiver um Dagesh Lene, ele será transliterado como um P e o som dele será um P de parte, uma pronúncia dura. O P também tem uma forma final, é o P final, e ele terá a pronúncia de um F de faca. Nós vamos agora treinar essas consoantes que nós acabamos de aprender. Vamos lá. A primeira consoante é o NUM. O NUM ele será feito com um traço só. Veja só. Um traço apenas que eu escrevo NUM. Pronto. Próximo é o NUM final. O NUM final, ele, a exemplo do CAF, o traço dele ultrapassará a borda inferior do quadrado. A próxima letra é o SAMEC. Esse é o SAMEC. Você faz um círculo e depois um tracinho na parte superior do círculo. Esse é o SAMEC. A próxima consoante que nós vamos aprender é o AIN. O AIN você fará com dois traços. Primeiro traço, segundo traço. A próxima consoante que nós iremos aprender a escrever é o P. Este é o P. Um traço apenas você irá escrever o P. Este é o P. Nós já estamos quase no final do alfabeto hebraico e nós vamos continuar no nosso diagrama e conhecendo a próxima consoante, o Tzad. O Tzad ele é transliterado como um S e o som dele é um TS de Kitz. Ele também tem uma forma final com o mesmo som da forma normal, TS também de Kitz. A próxima consoante é o Kof. A transliteração é um Q com som de Q, de quilo. A próxima consoante é o Resh. Ele é transliterado como R e o som é R de prato, prato. Esse R ele é trêmulo. Vamos agora treinar a escrita destas últimas consoantes que nós aprendemos. Estamos quase no final. Vamos treinar agora a escrita do P final. O P final ele terá o seu traço ultrapassando a borda inferior do quadrado, a exemplo do CAF. Esse é o P final. O próximo é o Tzad. O Tzad ele será escrito com dois traços. O primeiro traço na diagonal, certo? O segundo traço, um traço na diagonal inversa até o centro do traço anterior. Esse é o Tzad. Agora é a vez do Tzad final. Veja só. Traço na vertical. Isso, segundo traço.
Primeiro traço, segundo traço. O próximo é o Kof. Kof também ele inicia com um traço na vertical e depois uma semilua. Exatamente. Esse é o Kof. Próximo é o Resh. O Resh você fará com um traço apenas. Esse é o Resh. Agora nós vamos nos dirigir para o estudo das últimas consoantes do alfabeto hebraico. A próxima consoante ela tem duas derivações. A primeira delas é a chamada Sin. Ela é transliterada como S, o som é S de sapo. E a próxima é o Shim. Ele é transliterado como S também, só que o som é de um CH de chiado, CH brasileiro, de chiado. Sim e Shim. É uma mesma consoante, só que com duas derivações. A próxima consoante é a última, é o Tav. O Tav ele é transliterado como um T e tem um som de T de tempo. O Tav também ele pode carregar consigo um Dagesh-lene, só que no caso dele não vai alterar o som. No hebraico moderno, a presença do Dagesh no Tav não altera o som. Ele é transliterado como um T e o som é T de tempo. Vamos então treinar essas últimas três consoantes, a escrita destas últimas três consoantes. Então vamos treinar o Sim. O Sim você fará ele com três riscos. O primeiro risco em formato de U, o segundo risco com traço na diagonal e o último risco com um pontinho no canto superior esquerdo. Esse é o Sim. O Shim da mesma forma, só que agora o ponto no canto superior direito. Esse é o Shim. O Shim. E a última consoante do alfabeto hebraico é o Tav. O Tav ele é escrito desta forma. Você pode fazer com um traço apenas. Esse é o Tav. Uma boa maneira de você decorar o alfabeto hebraico é cantando ele. Existe uma música que poderá ajudar você nessa tarefa de memorização. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Samek, Yayin, Fe, Tzad, Kuf, Resh, Sin, Shin, Tav. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Samek, Yayin, Fe, Tzad, Kuf, Resh, Sin, Shin, Tav. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Samek, Yayin, Fe, Tzad, Kuf, Resh, Sin, Shin, Tav. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Samek, Yayin, Fe, Tzad, Kuf, Resh, Shin, Sin, Tav. Agora nós vamos tentar resumir tudo aquilo que aprendemos na lição de hoje. Algumas características fundamentais do alfabeto hebraico. A primeira característica é a direção da escrita. Diferentemente do português, a escrita da língua hebraica ela é da direita para a esquerda, conforme você verá aí no slide. A segunda característica das consoantes hebraicas é um conjunto de consoantes que é denominado de Begat Kefat. Essas consoantes podem trazer consigo Dagesh-lene para uma leitura dura. É o caso do Beit, do Gimel, do Dalet, do Kaf,
do P e do Tav. Denomina-se Begat Kefat justamente pelos sons correspondentes destas consoantes. O B de B, o Gimel de Gá, o Dalet, o D, o Kaf, Q, o P, Fá e o Tav, o T. A terceira característica do alfabeto hebraico são algumas letras finais, ou seja, são algumas formas especiais de algumas consoantes quando estiverem no final de uma palavra. Então, quando o Kaf, quando o Mem, o Nun, o P e o Tsad estiverem no final de uma palavra, elas terão, portanto, a seguinte forma. A próxima característica é a presença de guturais no alfabeto hebraico. São consoantes com sons feitos com a garganta. É o caso do Aleph, do Re, do Het, do Ain e às vezes do Resh. A próxima característica que você tem que notar são semelhanças entre as consoantes. Algumas consoantes são muito parecidas. Cuidado para você não confundi-las. O Dalet com o Resh, enquanto o Dalet ele é mais quadrado, o Resh ele tem um ângulo um pouco mais arredondado. O Vav com o Zain, o Ain com o Tsad, o Beit com o Kaf, o Re com o Het, o Het por sua vez com o Tav, e o Samer tem também uma semelhança com o Mem final. O Samer ele é mais redondo, enquanto o Mem ele é mais quadrado. Estamos chegando agora ao final da nossa primeira lição do hebraico bíblico em diagramas. Eu espero que você tenha gostado e que você esteja motivado para continuar a estudar comigo a língua hebraica. Que Deus te abençoe profundamente.